Continuando a leitura do livro de Srila Govinda Maharaj, que começamos ontem de manhã. Srila Govinda Maharaj, ele estava falando sobre o mundo material e o mundo transcendental. E está no finalzinho de ontem que eu estava lendo, ele falou o seguinte: aqui no mundo material, nós estamos apenas brincando dentro da sombra. Tudo que nós estamos obtendo está na forma de uma sombra. Se a substância ela está faltando, então o mundo material é uma sombra do mundo transcendental. Não é exatamente, não tem a forma, é somente a sombra. E ele continua falando: nós estamos comendo pó de arroz misturado com água e nós pensamos que nós estamos bebendo leite. Na verdade, quando nós experimentamos o verdadeiro êxtase transcendental e nós sentimos a sua forma transcendental, nós sentimos que o conhecimento transcendental, ele está dentro de nós. E que o nosso Senhor Supremo, ele está dentro de nós. Então, nós entenderemos tudo com muita clareza, facilidade. O conhecimento está dentro de nós, a alma, mas existe Maya encobrindo várias e várias camadas, então nós não conseguimos ver a verdade. E o mundo material, como o Gurudeva falou, é a sombra do mundo transcendental. É somente a sombra. O êxtase que, na verdade, a felicidade que nós temos no mundo material é a sombra da felicidade verdadeira da alma. Nós não conhecemos ainda o que é a verdadeira felicidade. Nós não conhecemos o verdadeiro êxtase. O que nós conhecemos é simplesmente uma parte do desfrute dos sentidos, que não tem nada a ver com o êxtase do mundo transcendental. E como diz Gurudeva, quando isso vier para nós, nós vamos ler com muita clareza toda a verdade. Quando nós tivermos esse êxtase, toda a verdade será revelada. Com muita facilidade. Essa conexão, ela é necessária para nós. É necessário ter essa conexão verdadeira. De que maneira nós podemos obter essa verdade? A nossa tendência sincera de buscar, ela pode nos dar essa conexão. Aquele que é sincero na busca por Deus, isso pode dar essa conexão com Deus. Se você não tem sinceridade na busca, você não vai conseguir isso. O que é sinceridade? Querer Deus sem querer nada em troca. Servir Deus sem querer nada em troca. Isso é sinceridade. Aquele que serve Deus, oferece alguma coisa para Deus no altar. Aquele que ora para Deus, reza para Deus, canta o mantra com os nomes de Deus, mas querendo algo em troca, isso não é sincero. E aí você não vai ter essa conexão com Deus. Somente a alma, o buscador sincero, ele vai ter essa conexão com Deus. Senão, ela não virá. Então, o Gurudeva pergunta, né? De que maneira nós podemos obter isso? A nossa tendência sincera da busca por Deus, ela pode nos dar essa conexão com Ele. Nós precisamos querer buscar
Se for possível, por que não? Por que não prosseguiremos nessa linha da consciência de Krishna? Os pesquisadores da religião, eles fizeram muitas contribuições e eles disponibilizaram esse conhecimento. Se você se apresentar sinceramente, você obterá esse conhecimento. E é tão fácil obtê-lo se você tiver fé, castidade e um pouco de fortuna espiritual. Sem a boa fortuna, é muito difícil obter esse conhecimento transcendental. Então, o que é necessário aqui? Eu vou ler novamente. O que é necessário para obter esse conhecimento transcendental que foi dado por grandes estudiosos, grandes sábios? Se você se apresentar sinceramente, então uma das coisas principais para obter o conhecimento é a sinceridade. Você obterá esse conhecimento. É tão fácil obtê-lo se você tiver a fé também. Então a sinceridade, a fé, a castidade. Castidade é seguir somente um mestre, não seguir vários. Seguir um mestre somente, seguir o teu guru. E tem que ter um pouco também de boa fortuna espiritual. Se não tiver a boa fortuna espiritual, é muito difícil obter isso. O que é a boa fortuna espiritual? O sukriti de vidas anteriores. Aquele que não tem nenhuma relação nas vidas anteriores, é muito, mas é muito difícil de obter isso. Assim termina o capítulo 1 desse livro, bem curtinho, um livreto de Srila Govinda Maharaj. Essa primeiro capítulo que eu li ontem e terminei agora, é uma palestra que Gurudeva deu a Srila Govinda Maharaj no México, em Morelia. Então agora vamos para o capítulo 2 do livro. O processo de uma busca real. Qual que é o processo? Gurudeva começa falando. Está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19, verso 151. O que está escrito lá? Quando as almas jiva, infelizmente, elas chegam a este ambiente material, veja só, infelizmente, nós somos mal afortunados que viemos aqui para o mundo material. Os bem-afortunados foram direto para o mundo transcendental. Nós somos mal afortunados, mas não importa. Agora nós temos um mestre que está nos ensinando como chegar lá. Então, quando as almas jiva, infelizmente, chegam a este ambiente material ilusório, que não é o seu verdadeiro, esse ambiente não é o nosso lar verdadeiro. A alma não é habitante do mundo material verdadeiramente. O verdadeiro lar da alma é o mundo transcendental. Naturalmente, elas tentam retornar ao seu lar permanente. Às vezes, mesmo sem a direção adequada, ainda as almas tentam ir a algum lugar. Elas sempre se sentem como refugiadas. Elas se sentem como refugiados que saíram do seu próprio país e viveram muitos anos em outro país. Mas elas não conseguem esquecer o seu próprio país. Como um refugiado, ele sai do país, ele vai para outro país, mas ele sempre pensa no país dele. Essa é a situação das almas.
O Senhor Supremo, ele tem todo o poder. Sem poder, a criação, ela não é possível. E sem o poderoso, a criação, ela também não é possível. Tem que ter o poder e o poderoso. O poderoso é Krishna, o poder é Shrimati Radharani. Nós podemos buscar de muitas maneiras, mas, finalmente, nós devemos ir ao poderoso Sri Krishna. Caso contrário, o sucesso, ele não é possível. E os rishis, os sábios, eles buscaram dessa maneira para encontrar esse poder e o poderoso. Através do conhecimento mundano, não é possível obter Krishna. Quando compreenderam isso, os sábios, eles tentaram obter de um nível superior. Quando eles compreenderam que o conhecimento mundano, material, não vai fazer nós chegarmos a Krishna, eles foram buscar um nível superior e eles buscaram a maneira pela qual seria possível obter Krishna, obter esse conhecimento. Esse conhecimento transcendental, ele foi dado no Śrīmad Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 14, por Sri Krishna. Krishna deu isso no Bhagavad Gita. Qual que é o verso, então? O verso diz o seguinte: ó meu querido Arjuna, felizmente, se alguém se abrigar em mim, eu o livrarei do ambiente ilusório. Caso contrário, livrar-se deste ambiente ilusório não é tão fácil, pois Maya é muito poderosa. Então Krishna falou: somente aquele que se abriga em mim pode sair desse mundo ilusório material. Maya é muito poderosa. Maya tem a potência trimodal de Krishna. Os 3 modos materiais pertencem a Maya: Tamaguna, Rajaguna, Sattva-guna. O próprio Krishna fala: tem que se render a mim, senão você não conseguirá sair desse ambiente ilusório. Maya é muito poderosa. Nós saímos da potência marginal de Krishna. Nós viemos da potência marginal. Nós somos uma partícula dessa potência marginal de Krishna. Maya, ela rege a potência da sombra. Mas o nosso lar, ele existe na potência transcendental. Nós viemos da potência marginal. Maya, ela que controla aqui a potência material, mas nós devemos ir, o nosso lar é a potência transcendental, não é a marginal. O nosso caminho do Gaudiya Vaishnavismo não é ir de volta para a potência marginal, é ir para o Bhagavan, para a potência interna de Krishna, o mundo transcendental. O Mayavadi quer voltar para o Brahman. O Mayavadi quer voltar para a potência marginal, mas não é o nosso caminho. O nosso caminho é a potência transcendental de Krishna. E hoje nós estamos na sombra, como diz aqui Gurudeva. O nosso lar existe na potência transcendental. Infelizmente, nós saltamos para a Maya, nós pulamos para a Maya. Mas Maya, ela não é nossa, aqui Maya não é nosso verdadeiro lar. O nosso pai, a nossa mãe, tudo é transcendental. Krishna. Nós somos espíritos, almas, e nós devemos viver no nosso lar espiritual.
Mas, infelizmente, nós chegamos a esta situação aqui no mundo material, por qual caminho nós retornaremos ao nosso Pai, ao nosso lar? Qual é o caminho para nos levar para o mundo transcendental, para Krishna? É necessário entender isso. Qual o caminho a seguir? Nesse mundo material, nós podemos ver muitas espécies de vida. Os estudiosos do conhecimento transcendental, eles afirmam que existem 84 lakhs de espécies, 8.400.000 espécies neste mundo material. Aí tem um verso aqui que Srila Govinda Maharaj citou do Vishnu Purana. E no Vishnu Purana está escrito: existem 900.000 espécies de animais aquáticos, 2 milhões de espécies de plantas e árvores, 1.100.000 espécies de insetos, existem 1 milhão de espécies de pássaros, 3 milhões de espécies de animais terrestres e 400.000 espécies de seres humanos. Portanto, é muito raro obtermos um corpo humano, mas, felizmente, ele chegou até nós. Nós estamos no corpo humano agora. E isso é de extrema importância. Com esta forma humana, pode-se compreender e encontrar o caminho para estudar o mundo espiritual e buscar a essência do conhecimento, a essência do conhecimento transcendental neste corpo humano. Portanto, o valor deste corpo humano, ele é supremo. Os animais, eles têm cérebros, eles têm vontades, eles têm sentimentos e eles têm pensamentos, mas não de forma organizada como nós, mas na forma humana, aquele que não é um louco, ele tem alguma capacidade organizada dentro do seu cérebro. Aquilo que ele sente, que ele deseja e que ele pensa é a alma espiritual que vive dentro do corpo dele. Quando essa alma espiritual ela deixa o corpo se tornará inútil e em poucos dias ele se decompõe. Uma vez que essa alma espiritual ela tenha saído do corpo, ela não pode entrar nele novamente. Nós não podemos sentir a tristeza ou a felicidade desse espírito daqui de onde estamos, mas os estudiosos da pesquisa, os rishis, os sábios, eles podem sentir isso através da sua consciência sutil ou da sua consciência mental. Eles podem entender a situação e, por meio das suas pesquisas, eles nos deram este conhecimento. Acredite e busque por Sri Krishna a realidade, o belo. Foi isso que os sábios
os rishis, eles concluíram: acredite e busque por Sri Krishna a realidade, o belo. Nós queremos a realidade e ela existe maravilhosamente em nosso lar real, no mundo transcendental. Lá naquele plano, tudo é transcendental, tudo é belo, tudo é harmonioso, tudo é encantador e afetuoso. Krishna, ele disse no Śrīmad Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 6. Uma vez que você for para aquela morada transcendental, não é necessário retornar para o mundo material. Você não vai querer voltar. Você ficará extremamente satisfeito. Aquele que atinge o mundo transcendental, por que ele vai voltar para cá? Lá é o êxtase, a felicidade plena, a paz plena. Não é necessário voltar. A alma que atingiu o mundo transcendental, ela não precisa voltar, ela nunca mais vem para o mundo material. A única exceção é quando Krishna manda, como o Guru. Krishna fala para o Guru, vá para o mundo material e ensinar eles. Ou quando Krishna vem, ele, os avatares dele, aí ele traz todo mundo junto, mas depois retornam todos para lá. São almas Nitya Jiva, eternas associadas de Deus. Então, uma vez atingindo aquele plano, não tem mais por que voltar para cá, para esse plano da infelicidade, da sombra. O nosso lar não é aqui. Aqui não é o lar da alma. O mundo material não é o lar da alma. A alma atingindo o mundo transcendental, ela ficará extremamente satisfeita. Aqueles que não estão satisfeitos neste mundo material, eles tentam obter a liberação através da renúncia. Nós temos muitas coisas, mas nós não temos a felicidade. Eles pensam, talvez nós não tenhamos a vida familiar, e mesmo que nós tenhamos essa vida familiar, existem tantas dificuldades. Então, aquele que quer a liberação do mundo material, ele quer renunciar a tudo. Ele não aguenta mais essa tristeza, ele não aguenta mais o sofrimento, então ele quer renunciar a tudo. Ele tendo família ou não, ele quer renunciar a tudo. Nesse mundo material, nós não podemos esperar encontrar a satisfação plena ou a felicidade plena. A realização não existe aqui nesse mundo material. É impossível. Então, nós tentaremos buscar um lugar onde haja alguma possibilidade da eternidade, aonde o amor, a afeição, o êxtase e a beleza, eles existam nesse local. Se nós tentarmos entender isso, nós devemos recorrer às escrituras ou à pessoa santa, o sábio, que é uma escritura viva. O sábio santo, o Guru, é uma escritura viva, cuja a experiência, a vida prática e o conhecimento nos darão algum bom alimento, alguma boa nutrição. O Guru, as escrituras, a pessoa santa, ela vai dar uma boa nutrição para nós sairmos aqui
desse plano que não é o nosso habitat normal. Com a associação do sadhu, do guru, nós tentaremos buscar esse caminho, mas quando o espírito buscador ele nos alcança, nós precisamos evitar só um minuto, deixa eu ler novamente aqui. Com a associação do sadhu, do guru, nós tentaremos buscar, mas quando o espírito buscador nos alcança, nós precisamos estar em terreno da fé. Quando você quer buscar por Deus, você tem que estar no terreno da fé. A fé é a base principal. Não há outro caminho. Nós podemos ter qualquer iniciação religiosa, mas se nós quisermos progredir na religião, nós precisamos primeiro ser fiéis, ter fé. No cristianismo, a primeira condição é a fidelidade aos ensinamentos. A fé é extremamente importante. Shraddha, o processo devocional começa com fé. Shraddha. Depois de Shraddha vem Satsanga, associação com devotos. Depois vem Bhajana Kriya, serviço devocional quando você se inicia com o Guru. De Bhajana Kriya você começa a servir Krishna. Você vai ter Anartha Nivritti, você vai começar a libertar os anartas. Os maus hábitos irão desaparecer gradativamente. E aí vem Nista, a fé aumenta. Da fé aumentando vem Ruchi, o gosto superior. Do gosto superior vem o apego pelo serviço. Do apego vem Bhava, que é aquele afeto pelo Guru, pelo serviço, por Krishna. E finalmente Krishna Prema, amor puro por Deus. Esse é o processo. Mas veja só, começa com Shraddha, com fé. A fé é primordial. Sem fé, ninguém consegue um caminho devocional. E no cristianismo, o cristianismo também começa com a fé, a fidelidade. E aí Gurudeva fala, eu li numa nota de $1, a nota de dólar dizia, em Deus nós confiamos. Esta é uma expressão muito bonita. Confiar em Deus. Você deve primeiro entrar no plano da fé. Você quer a eternidade? Você quer um mundo belo? Você quer tudo transcendental? Mas você não quer dar nada a Deus, você quer ir para lá, você quer tudo que tem lá, mas você não quer dar nada para Deus, nada por Deus, é isso? Como você obterá tudo de belo a partir de uma posição tão infernal? Como você vai obter tudo se você está numa posição infernal que você não quer dar nada para Deus? A partir de uma posição tão infernal, como você vai conseguir? Onde você vive agora é uma situação infernal. O mundo material é uma situação infernal. Mas Deus, Ele é tão misericordioso. Ele está lhe dando tanto amor. A sua busca amorosa pelo servo perdido, ela é a nossa riqueza. Não a riqueza de Deus, é a nossa riqueza. Deus está em busca de nós.
A busca amorosa, o servo perdido. Essa é a riqueza nossa. Não a riqueza de Deus, mas a nossa riqueza. Ele está em busca de nós. A sua busca amorosa pelo servo perdido é a nossa riqueza, a nossa propriedade. Mas eu devo manter a fé na minha religião. Caso contrário, como eu obterei? É impossível. Em todas as religiões, a base é a fé. Se eu não tiver fé, como é que eu vou conseguir? Você tem que ter fé na tua religião. Você tem que ter fé em Deus. A nossa riqueza é que Deus está buscando por nós. E aí Srila Govinda Maharaj continua aqui falando. Eu não consigo ver os rishis, os sábios e os munis. Eu não vi o meu próprio nascimento. A minha mãe, ela me disse, ele é o seu pai. Então, eu tenho que acreditar, sim, ele é meu pai. Eu acredito que o mesmo me dará a herança do meu pai. Por quê? A minha mãe, ela disse que ele é o meu pai. E a propriedade de um pai, ela vai para o seu filho quando ele abandona o corpo. Esta é a regra. E todos nós acreditamos nela. Somente quando se trata de acreditar em Deus, nós somos muito infelizes. Chegue ao nível da fé e tente a partir daí vocês são todos filhos do néctar. Vocês devem buscar Sri Krishna, a realidade, o belo. E vocês obterão tudo. Então, por que Gurudeva deu o exemplo aqui da mãe, o pai e o filho? A mãe fala, este é o seu pai, você tem que acreditar naquilo. Você tem que ter fé que aquele senhor é o teu pai. Os rishis, os munis, eles falam, esse é o processo para você chegar em Deus, você tem que ter fé e acreditar. A fé é importante. Se você tem a fé, você acredita no que tua mãe falou, por que não vai acreditar no sábio? Um santo, o Guru falou, está falado. Nós acreditamos em coisas absurdas, que nós não temos nenhuma prova, mas nós acreditamos. Como outro dia eu comentei, né? Você pega um copo de água, você pega aqui esse copo de água, e você acredita que aqui a água é H2O, mas por que você acredita nisso? Você tem fé no cientista, mas quem garante que tem duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio? Quem garante isso? Você fez a experiência? Não. Você tem fé, você acredita. Você acredita que no ar tem oxigênio, tem nitrogênio, tem vários gases. Mas por que você acredita nisso? Porque alguém fez experiência, mas você tem fé naquilo. Você pega um produto, por exemplo, você compra um produto e tem uma caveirinha assim, com um X no produto, veneno, e você acredita naquilo, que lá é veneno. Você tem a fé que lá tem veneno. Por quê? Você acredita em quem escreveu aquilo, quem fez o produto. E por que você não acredita no sábio que fala de Deus? Por que você não acredita no Guru genuíno, quando ele fala de Deus? Por que você não acredita em Krishna, que ele próprio falou o Bhagavad Gita? O principal é a fé, como diz aqui. É o primeiro ponto. Primeiro ponto na vida religiosa, caminho a Deus, rumo a Deus, é a fé. Se você não tem fé, você não tem nada.
Se você consegue entrar nessa morada transcendental, você encontrará 5 tipos de relacionamentos com Deus, com o Senhor Supremo. Há um processo, há um procedimento, e é um procedimento fácil. Muitas coisas espirituais não são reveladas. Basta que nós tenhamos alguma tendência à busca e à castidade. Nós temos que buscar por Deus e ser castos ao processo. Sem a castidade e sem uma tentativa, uma tendência à busca, como nós conseguiremos isso? Se você não buscar, como que você vai conseguir? Você tem que querer e buscar, ir atrás. Você quer falar um idioma? Você tem que se empenhar, você tem que buscar, aprender. Se você quer algo, você tem que buscar aquilo. Como que é possível você ter Deus se você não está buscando por Deus? Como que é possível ter Deus se você não tem fé no processo que você buscou? Nós temos que acreditar no que o Guru fala e buscar. Se você não buscar, você não vai conseguir. Nós podemos passar a vida como nós quisermos. Às vezes, eu digo às pessoas que elas têm alguns feriados, mas eu não tenho feriados. Eu tenho um feriado em que eu posso falar sobre a consciência de Krishna. Esse é o meu feriado. As pessoas querem feriados, mas o Gurudeva fala, o meu feriado é quando eu falo sobre Krishna. O que ele está dizendo aqui com feriado? É o prazer. As pessoas querem um feriado para ter prazer. Gurudeva fala, o meu feriado, o meu prazer é quando eu falo sobre Krishna. Esse é o meu feriado. Krishna, ele disse no Śrīmad Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 14. O que diz o verso? Você tem a felicidade, você tem a tristeza, você tem a doença, você tem a beleza, você tem tudo, mas não é eterno. Estará com você apenas por um período de tempo. O sol, ele nasce e depois ele se põe. A noite, ela chega e depois ela passa, ela vai embora. E novamente o sol, ele aparece. Esta é a natureza do mundo material. Nós vemos tudo, mas se nos dedicarmos um pouco do nosso tempo para entender o que é o que, facilmente nós podemos entender. Existem vários caminhos à nossa frente. Muitas personalidades religiosas e existem muitos livros diante de nós. Eles não querem nada de nós. O que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer para nós? Ele quer que nos submetamos ao nosso Senhor Supremo. Essa é a única expectativa que Jesus Cristo tem de nós. Ele quer que nós nos submetamos ao Senhor Supremo. Então, como diz aqui Gurudeva, tudo é temporário no mundo material. A felicidade é temporária, a tristeza é temporária, a chuva é temporária, o sol é temporário. Tudo é temporário, nada é eterno aqui no mundo material. Tudo vai acabar. Você está feliz? Não se preocupa porque a tristeza virá. Se você está triste, não se preocupe porque virá a felicidade. É
uma alteração de felicidade e tristeza, doença, saúde. É o mundo da dualidade. Nada eterno aqui. E aí ele dá um exemplo aqui de Jesus Cristo. Ele fala sobre Jesus. O que Jesus Cristo quer dos seus discípulos, dos seus devotos? Que eles se submetam ao Senhor Supremo, a Deus. Essa é a única expectativa de Jesus Cristo com os seus discípulos. Vocês são todos filhos de Deus. Rendam-se a Ele. Rendam-se a Deus. Rendam-se a Deus. Ele nos mostrou como lidar uns com os outros. Isso está muito próximo do Vaishnavismo. O cristianismo está muito próximo do Vaishnavismo nesse aspecto. O cristianismo, ele está muito próximo do que nós praticamos. Eu li os cânticos de Salomão, Srila Govinda Maharaj fala, e eu fiquei surpreso com o que eu encontrei lá nos cânticos de Salomão. Também eu li a Bíblia, Gurudeva fala, mas os cânticos de Salomão, eles são muito atraentes. Eles me atraíram porque em nossa religião Vaishnava existem 5 tipos de relacionamentos com o Senhor Supremo e uma ideia semelhante ela é apresentada nos cânticos de Salomão. Isto não é expresso tanto na Bíblia. A Bíblia não fala tanto disso, dos 5 relacionamentos com Deus, mas no Śrīmad Bhagavatam e outros Puranas, o Vedanta Darshana, os Upanishads, todas as escrituras védicas, elas declaram que o Senhor Supremo, ele tem um Sati Chiti Ananda, eternidade, conhecimento e bem-aventurança, Vigraha, na forma de um corpo. Ele tem uma forma eterna, espiritual e uma consciência de êxtase. A sua forma, ela não é como a minha. A minha forma, ela é material. Eu não consigo compreender o que é material e o que é espiritual. Portanto, o conhecimento real, ele permanece oculto para mim. Muitas religiões, elas se manifestaram neste mundo material, mas tendo visto a nossa posição, tendo visto o quanto nós podemos conceber e o quanto nós podemos digerir, os professores religiosos, eles pregam de acordo. Então a pregação é de acordo com o que a pessoa consegue compreender. Jesus Cristo, ele pregou de uma forma que os seus discípulos conseguiam compreender daquela forma. Cada avatar de Krishna, ele prega de uma forma. Mahaprabhu pregou o máximo da religião. Mahaprabhu pregou o máximo, o mais elevado. O Senhor Buda, ele pregou o quê? Não violência, compaixão, não matança de animais. Ele não pode pregar tudo. Jesus Cristo pregou de acordo com o que os discípulos conseguiam compreender. O Senhor Buda pregou de acordo com o que o pessoal da época conseguia compreender. E assim por diante. O pregador, ele tem que pregar de acordo com o que a pessoa consegue compreender. Por isso não se pode falar de relacionamento de Radha Krishna em público.
não pode se pregar isso, não pode se ler Lila Sirada Krishna, porque as pessoas não vão compreender e vão para o outro lado, elas vão olhar para o lado material e isso é ofensivo. Então, cada pregação tem que ser de acordo com o público que está ouvindo. Existem 5.000 anos, há 5.000 anos, os pesquisadores, eles nos disseram que o Senhor Supremo, ele tem a forma, ele é uma pessoa, ele é Sati Chiti Ananda Vigraha, ele tem uma forma, ele é o Criador de toda a criação, ele tem um cérebro, ele tem um rosto, o Senhor Supremo, ele tem tudo. A sua forma é como a nossa forma. A forma é igual à nossa forma humana, mas ele não é feito de átomos. Mas ele não é humano. Deus não é humano, mas ele tem a forma humana. Ele é Krishna. Ele sempre atrai a nossa mente. Nós podemos nos juntar aos seus passatempos eternos. Nós podemos ter um relacionamento com Krishna como o nosso amigo, em vez de como o nosso Deus. Nós podemos ter um relacionamento com Krishna, com Deus, como um amigo e não como Deus. Existem 5 tipos de relacionamentos com Krishna que nós podemos ter. E quais são eles? Shantadasya, um servo como neutralidade. Dasya, um servo como um servo, servidão. Sakya, um servo como amigo. Vatsalya, um servo como pai e mãe. E Madhura, raça, um servo como relacionamento íntimo com Deus. Nós podemos brincar com o Senhor Supremo através do nosso amor. Se o meu Senhor Supremo, ele jogar futebol comigo, que doces sentimentos virão a mim? Imagina Deus, Krishna, jogando futebol conosco. Que sentimento virá para nós? Tais doces sentimentos, eles virão. O relacionamento com Krishna só traz sentimentos de felicidade. Então, existem, como diz aqui, 5 tipos de relacionamento com Deus. E nós podemos brincar com Deus. Srila Govinda Maharaj falou, quando ele escutou os brahmacharis da Sri Chaitanya Sarasvati Mati, em 1947, foram lá para a cidade de Gurudeva, a aldeia de Gurudeva, e os brahmacharis começaram a pregar para ele. E quando ele escutou que ele poderia jogar futebol com Deus, com Krishna, quando ele poderia jogar futebol com Krishna, ele ficou muito animado. Ele falou, esse é o Deus que eu quero. Não o Deus bravo, como alguns pregam, aquele Deus malvado que vai castigar o seu discípulo. Não, o Gurudeva falou, eu quero esse Deus que ele joga futebol comigo, eu quero esse Deus que é meu amigo, eu quero esse Deus que se submete ao que eu falo para ele, o pai e a mãe. Se você tiver um relacionamento com Krishna, de pai e mãe, ele vai se submeter ao que você falar. Eu quero esse Deus que tem 5 tipos de relacionamento. E isso só existe com Krishna. Nenhum outro avatar de Krishna tem isso. Somente com Krishna existe 5 tipos de relacionamento. Cada um enxerga Deus de uma forma. Alguns enxergam Deus como Narayana, Vishnu. Alguns enxergam Deus como o Senhor Ramachandra. Alguns enxergam Deus como o Senhor Nishinradeva. E alguns enxergam Deus como Krishna.
que é o mais elevado, o plano mais elevado, aquele que tem um relacionamento com Krishna. Então existem 5 tipos de relacionamento. E como diz aqui Gurudeva, quando ele leu os Cânticos de Salomão, ele ficou surpreso, porque lá fala sobre esses tipos de relacionamento. Na Bíblia não fala, Gurudeva fala, eu li a Bíblia, eu li os Cânticos de Salomão, mas os Cânticos de Salomão falam sobre isso. Então é muito próximo do Vaishnavismo nessa parte. Gurudeva fala, na parte que fala justamente sobre os relacionamentos com Deus. Agora eu vou começar a leitura do capítulo 3 do livro. O título é A Peça Eterna. Só um minutinho. Um tipo de brincadeira de Shri Krishna ocorre às margens do rio Jamuna ou do rio Ganges, cantando, dançando com os seus associados, com as suas namoradas e com os seus amigos. A sua eterna brincadeira, ela acontece com o seu pai e a sua mãe. Lá tudo é belo e eterno. Há uma descrição de Vrindavana no Sri Brahma Samhita. Esse livro nós temos ele na nossa missão, publicado, e está em português. No capítulo 5, verso 56. Nós vamos ler ele aqui ainda, né, na sequência dos livros, nós vamos ler o Brahma Samhita. É o senhor Brahma que escreveu o Brahma Samhita. Ele escreveu como que é o mundo transcendental, como é Goloka Vrindavana, o que acontece lá. Então aqui tem o verso do capítulo 5, verso 5.6, do Brahma Samhita. Srila Govinda Maharaj descreveu aqui, ele citou esse verso, que diz assim: lá no mundo transcendental, todas as meninas, elas são lindas, como Lakshmi Devi. Toda a beleza e a riqueza, elas estão nelas em uma forma muito concentrada. A forma de Krishna, ela é tão linda e ele é o desfrutador dessas meninas. Todas as árvores lá, elas são Kalpa Taru, árvores que realizam desejos. Todas as árvores lá realizam desejos. Se você quiser qualquer coisa de uma árvore, ela pode dar a você. Se você pedir a uma bananeira, me dê uma maçã, imediatamente a bananeira, ela lhe dará uma maçã. Se você pedir a uma macieira uma manga ou uma mão, ela lhe dará imediatamente uma mão. O mundo transcendental, ele tem esse tipo de característica. Lá, os sentimentos, eles não são artificiais de forma alguma. Todos os sentimentos, eles são naturais. Um fluxo natural, ele está lá dentro, no mundo transcendental. Krishna, ele não pensa, eu sou Deus. Em Goloka Vrindavana, Krishna não pensa, eu sou Deus. E os amigos de Krishna, eles não pensam,
Krishna é o meu Senhor Supremo. Não é dessa forma. Ele é o meu amigo. Os amigos de Krishna pensam, ele é meu amigo do peito. E dessa forma, os seus sentimentos, eles estão surgindo naquele plano. Então, como diz aqui Gurudeva, outro dia escutei uma aula de Puri Maharaj, ele falando que Gurudeva estava dando uma aula justamente falando sobre isso. Como que é o mundo transcendental. E aí ele falou da árvore dos desejos. Todas as árvores lá são árvores do desejo. Então, ele falou, Gurudeva brincou na aula, Gurudeva tinha esse humor de brincar. Gurudeva falou, lá se tem uma árvore, toda árvore é a árvore do desejo. Você chegar para a árvore do desejo e falar, eu quero uma Coca-Cola, a árvore vai te dar uma Coca-Cola, Gurudeva brincou. E aí Gurudeva falou, se você falar, eu quero uma Coca-Cola Light, vai aparecer uma Coca-Cola Light. Claro que isso é uma brincadeira de Gurudeva, mas o que você pedir, a árvore te dá. Essa é uma das coisas que tem no mundo transcendental. É dito na Brahma Samhita também, que cada passo é uma dança, cada palavra é uma canção. Esse é o mundo transcendental. Você pode brincar com Krishna, Krishna não vai falar eu sou Deus. E o amigo de Krishna, ele não sabe que Krishna é Deus. Yogamaya está lá encobrindo essa verdade deles. Yogamaya ela atua no mundo transcendental e quando Krishna vem para o mundo material, ela também atua. Mas aqui é Mahamaya, Maya Devi, que atua, iludindo nós para nós não servirmos Krishna. Então esse Brahma Samhita é um livro justamente que descreve o mundo transcendental, como é Goloka Vrindavana. E Gurudeva está dando aqui um pequeno aperitivo para nós sobre como é lá, como que lá funciona. O outro relacionamento que tem lá no mundo transcendental, em Goloka Vrindavana, é o amor conjugal. Tantas coisas existem que, às vezes, nos causam tanta dor. Lá, no mundo transcendental, elas só nos trazem felicidade. Aqui no mundo material, muitas coisas nos causam dor, mas no mundo transcendental, tudo lá causa felicidade. Não há lugar para a dor ali, não há lugar para o sofrimento no mundo transcendental. Somente quando o Lila do Senhor Supremo, ele exige alguma deficiência, pode surgir, mas isso só existe dentro do Lila de Krishna. Esse conhecimento, ele será revelado em nossos corações, se nós tentarmos buscar, se nós tentarmos prosseguir, se nós tentarmos sinceramente obter esse conhecimento transcendental, nós conseguiremos. Esta é a dádiva de Shriman Mahaprabhu. Mahaprabhu nos deu isso. Mahaprabhu veio nos dar esse conhecimento. Então, se tem algum tipo de sofrimento no mundo transcendental, em Goloka Vrindavana, isso daí faz parte do Lila de Krishna. Quando ele se separa das gopis de Shrimati Radharani, aí causa aquele sofrimento, mas isso faz parte do Lila dele. E Mahaprabhu deu isso para nós, deu a dádiva falando que o amor em separação é o sentimento maior que existe. Quando o casal, ou enfim, quando o relacionamento, ele volta para a união. Não existe nada mais elevado do que a separação e depois quando ocorre a união. Se você está sempre com uma coisa, você não tem
você não quer tanto aquilo, mas quando você se separa, aí vem aquela vontade. E quando você reencontra, aí vem o maior amor. Outro dia também nós lemos, né? Você só vai dar valor a um braço se você quebrar o braço. Você só vai dar valor à mão, à importância da mão, se você quebrar ou machucar a mão. Se você convive com uma pessoa o tempo todo, nós podemos ver isso no mundo material também. Você convive o tempo todo com uma pessoa, você não dá tanto valor ao quanto você gosta da pessoa. Mas experimenta ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, Gurudeva falou, longe da pessoa. Aí você vai ver esse amor, o quanto você ama a pessoa. E no momento da união, não existe nada mais elevado do que isso. O amor em separação, porque vai ter a união logo, logo. E quem deu isso para nós? Mahaprabhu. Ninguém mais tinha dado isso antes. O amor em separação é o mais elevado. Nenhuma outra escritura antes de Mahaprabhu tinha falado isso. O mais elevado foi Mahaprabhu que deu para nós. Por isso nós somos Gaudiya Vaishnavas, seguidores de Mahaprabhu. Antes de Sri Chaitanya Mahaprabhu nos dar isso, nós não conhecíamos o processo, embora ele esteja escrito nas escrituras antigas. Chaitanya Mahaprabhu, ele descobriu e ele nos deu isso. Vejam, este é o seu processo e é o processo mais fácil. Por sua graça, pela graça de Mahaprabhu, nós podemos entender isso. Ele disse, Mahaprabhu disse, aquele verso que eu falei ontem, né? E sempre é citado esse verso. Harinama, Harinama, Harinamaiva Kevalam, Kalau Nasteva, Nasteva, Gatila Nyata. O que quer dizer isso? Não é necessário coletar um oceano de conhecimento. O verso fala não outra forma, não outra forma, não outra forma, senão cantar o santo nome, cantar o santo nome, cantar o santo nome Kali Yuga. Mahaprabhu falou isso. E aí Gurudeva explica. Não é necessário coletar um oceano de conhecimento das escrituras. A única necessidade é a sua castidade e a sua fé no nome do Senhor Supremo. Por quê? Gurudeva pergunta. Por quê? Não é necessário. Por isso Srila Siddhar Maharaj, enfim, todos os gurus da nossa linha, eles dizem, você não precisa estudar, estudar, estudar. Não é através do estudo que você vai chegar em Krishna Prema, amor puro por Deus. É com a fé e a castidade, como falou Gurudeva aqui. Não adianta você estudar todo o Śrīmad Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita, os Upanishads, os Puranas, o Vedanta Darshan, o Śrīmad Bhagavatam, o Chaitanya Bhagavata, não adianta o Mahabharata, não adianta, não é necessário, o Mahaprabhu falou, não é necessário conhecimento, todo esse conhecimento, esse oceano de conhecimento que tem as escrituras. Necessário é a fé e a castidade, seguir o Guru exclusivamente. O nosso caminho não é Jnana Yoga. A Jnana faz parte do nosso caminho. Até que ponto? Até você compreender quem você é, são 3 coisas que você tem que saber. Que todos nós temos que saber. Quem eu sou, qual é o meu relacionamento com Deus. Eu sou uma alma eterna serva de Deus. Segunda pergunta que nós temos que saber a resposta. Qual a meta última da vida? Krishna Prema, amor puro por Deus. E a terceira, e aqui tem mais coisas para nós lermos e compreendermos, como chegar em amor puro por Deus. Abhideya. Como chegar? E aí saber quais são os processos de chegar, o que fazer e o que não fazer. Não é necessário mais nada de conhecimento. Se você souber quem você é uma alma eterna serva de Deus.
Qual a meta última da vida? Amor puro por Deus. E como chegar lá? O Abdeia. O que fazer e o que não fazer? Não tem que saber mais nada. Não é guiana, é somente isso. Se você souber isso, você já tem toda a guiana que você precisa. Você tem todo o conhecimento que você precisa. E aí você tem que ser casto e ter a fé. Ter a fé no que o Guru fala e seguir tudo que o Guru fala. Não é necessário ler, estudar. Não é nosso caminho. Se você estudar muito, esse é o caminho do Mayavadi, do renunciante. O renunciante, ele estuda muito. Jnana Yoga vai te levar para o Tatasa Shakti. Jnana Yoga vai te levar para a energia marginal de Deus, de onde nós viemos. A devoção, Bhakti, vai te levar para Deus. Jnana vai te levar para a energia marginal de Deus, que não é o nosso processo. O Gaudiya Vaishnavismo não é Jnana. E Gurudeva vai deixar claro aqui o que é necessário. A castidade e a fé, pelo nome do Senhor Supremo. E por que isso? Algumas razões, elas foram dadas, que nós podemos facilmente entendê-las. Neste mundo material, muitos cientistas, eles inventaram muitas coisas. Como nós estamos obtendo e-mail hoje? Como nós temos o telefone hoje? Como nós temos a televisão hoje? Através do som. E neste mundo material, é possível, então, se é possível, por que não é possível se conectar com o mundo transcendental através do som? Ele pode descender a este mundo material. Nós podemos ver esse raio e, através dele, nós podemos ir até lá, até através do raio do mundo transcendental, nós podemos ir até lá. Aqui nós estamos obtendo a conexão em todos os lugares através do éter. Se nós pudermos ir um pouco mais longe, nós podemos nos conectar com a forma divina, transcendental do Senhor Supremo, que é o seu nome. Se for transcendental, se for divino, deve ter o poder total para nos dar esse conhecimento. E esse nome de Deus, ele pode entrar em qualquer lugar. As chamadas telefônicas, elas estão chegando aqui sem problemas. Então, por que esse conhecimento transcendental, ele não pode entrar em meu coração? Por que não pode entrar em meu coração? Então, o que Gurudeva está falando aqui? Se o telefone funciona através de ondas do som, se a televisão, o e-mail, internet, o Wi-Fi, tudo isso entra no éter, por que o nome de Deus ele não entra no éter? Porque o nome de Deus veio do mundo transcendental. O santo nome, Mahamantra Hare Krishna, ele veio de Goloka Vrindavana, pela sucessão discipular. Por que o conhecimento não entra no nosso coração? É a pergunta de Gurudeva. Está tudo no éter. Tudo que nós precisamos saber está no éter. Não precisa estudar. Por isso que Srila Siddhartha Maharaj fala, não precisa estudar. Se você tiver o recipiente adequado, por exemplo, esse é o recipiente, vamos supor, adequado, para você receber todo o conhecimento, ele vai entrar aqui. Ele entrará na sua alma se você tiver o recipiente adequado. E qual é esse recipiente adequado? Como fazer esse recipiente adequado? Para a verdade entrar em nós.
nossa alma, não no intelecto. Se você estuda a escritura, entra no intelecto, mas não interessa o intelecto, interessa a alma. Aquele que sabe todas as escrituras, normalmente ele não faz o que ele sabe, porque não entrou na alma. Como que vai entrar na alma? Vem do éter. E como que vem do éter? Você tem que ter um recipiente. E quais são as qualidades que você tem que ter para esse conhecimento transcendental entrar e ficar no teu coração, na tua alma? Humildade, tolerância, dar honra a todos sem querer em troca. Trinadapi Sunichena, Tarorapi Sahisnona, Amanina Manadena, Kirtanya Sadahari. Mahaprabhu escreveu isso, o terceiro verso do Sri Shikshastakam. Se você for mais humilde que uma folha de grama, se você for mais tolerante que uma árvore, se você der respeitos, honra a todos, sem querer para si mesmo, você será capaz, estará qualificado a cantar ininterruptamente o santo nome de Krishna. Esse é o verso. A verdade virá se você tiver essas 4 qualidades exacerbadas, como ser mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que uma árvore. Aí você conseguirá captar todo o conhecimento na alma. Como diz aqui, se o cientista ele conseguiu pegar do éter para produzir um telefone, produzir uma TV através do som, por que não o conhecimento pode vir através do som, através do éter? O som que vem do mundo transcendental, o Mahamantra Hare Krishna. Ele vai te dar esse conhecimento pleno. Mas nós temos que ter essas 4 qualidades. Não adianta estudar, não entra na alma. Outro dia nós vemos a aula de Srila Maharaj falando, o Harikata, ele não entra no ouvido de qualquer um. Você escuta, mas não vai entrar. Você tem que estar capacitado para ouvir o Harikata. O que ele quer dizer com ouvir? Você entrar dentro de você, o que o Guru está falando, o que é a pregação. Não entra dentro de você se você não estiver qualificado. Se você for um materialista, o Harikata não vai entrar dentro de você. Por isso, às vezes, você prega e não entra dentro da alma da pessoa. Aquilo não toca a pessoa. A pessoa escutou e vai embora. Não entrou dentro dela, somente ouviu, mas não captou, porque ela não tem um reservatório. Então, tudo está relacionado ao nosso reservatório. Gurudeva também disse, Srila Govinda Maharaj, tudo que vocês precisam saber de escritura, Srila Siddhar Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, eles deram para vocês. A minha função é dar o recipiente para adquirir esse conhecimento. Isso foi uma aula de Srila Govinda Maharaj. Tudo que vocês precisam foi dado por Srila Siddhar Maharaj, Srila Swami Maharaj Prabhupada. A minha função aqui é dar o reservatório para vocês captarem esse conhecimento. E o reservatório é justamente o terceiro verso do Sri Shikshastakam. Por isso, Gurudeva falou que é o mais importante de todos. Ele tinha isso no quarto dele, na parede escrito. Porque é o mais importante. Nós temos que ter esse reservatório adequado para captar o conhecimento divino. Amanhã nós continuaremos aqui a leitura a partir desse ponto aqui. Gurudeva então pergunta, né? Ele faz uma pergunta, nós paramos aqui nessa pergunta de Gurudeva. Porque esse conhecimento transcendental, ele não pode entrar em
meu coração. Paramos aqui, amanhã eu vou ler o porquê. Por que esse conhecimento transcendental não entra no nosso coração, na nossa alma? Então estamos no capítulo 3 do livro Em Busca da Fonte Original. Vamos cantar agora a canção glorificando Mahaprabhu e depois o Nama Sankirtan Hari Harai. Deixa eu olhar aqui se alguém fez alguma pergunta, se alguém fez algum comentário pelo Facebook. Aqui tem uma pergunta, Luca Nessa, fala assim, Puri Maharaj, perguntando, né? Quem é Puri Maharaj? Puri Maharaj é um sannyasi da nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, que mora no Equador. Ele é o sannyasi do Equador. Então, tem as aulas dele, são muito boas as aulas dele. E ele falou, eu fiz um comentário sobre o que ele falou na aula. Então vamos agora cantar a canção glorificando Mahaprabhu. Da página do livro, a página do livro 114, o livro de Kirtan do Templo de São Paulo. A canção se chama Dhani Atmika, uma canção de Srila Bhaktivinoda Thakura. Prabhu He Monadurmati Sansara Vitore Podiati Nuami Monadurmati Sansara Vitore Podiati Nuami Tavanida Jan Paramahajane Pataya Diletumi Tavanida Jan Paramahajane Pataya Diletumi Doya Kori More Patita Dekia Kohilo Amaregia Doya Kori More Patita Dekia Kohilo Amaregia Corredina John Shinobalokata Ulasita Hoibeia Corredina John Shinobalokata Ulasita Hoibeia Tomare Tari Kesi Krishna Chaitanya Tomare Tari Kesi Krishna Chaitanya Nabadvipe Avataro Nabadvipe Avataro Tomahe no Koto Dinahina Jone Tomahe no Koto Dinahina Jone Korilena Baba Paro Korilena Baba Paro Vedera Pratignara Kibaratore Rukma Varna Viprasuta Vedera Pratignara Kibaratore Rukma Varna Viprasuta Mahaprabhu Name Nadia Mataya Sangibai Avaduta Mahaprabhu Name Nadia Mataya Sangibai Avaduta Nanda Sutta Jini Chaitanya Gosai Nanda Sutta Jini Chaitanya Gosai Nijanama Koridana Nijanama Koridana Tariro Jagat Tumi Ojaiya Tariro Jagat Tumi Ojaiya Lohani Japaritrana Lohani Japaritrana Sekata Shunya Siyachinata Tomara Charana Tole Sekata Shunya Siyachinata Tomara Charana Tole Bhatati Vinoda Kandiya Kandiya Panakahini Bole Bhatati Vinoda Kandiya Kandiya Panakahini Bole Hari He 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 Jaya Sakinandana Jaya Sakinandana Jaya Sakinandana Jaya Sakinandana Jaya Sakinandana Gaurari Jaya Sakinandana Gaurari Jaya
Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Gora Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Hari Hari Gora Hari, Hari Hari Gora Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Hari Hari Gora Hari, Hari Hari Gora Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Doya Nitai, Doya Gora, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos então agora cantar Nama Sankirtan Hari Harai. Enquanto isso, vocês recebam o darshan das deidades no altar. Nama Sankirtan, uma canção que está na página 54 do livro de Kirtan do Templo de São Paulo. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindaram Shimadhusudan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radharada Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Sri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Ichai Gosai Kori Charana Bandha. Yaha Hoite Lignana Tabishapura. Ichai Gosai Charamuni Tarada.
Tasabara Padare no Mora Panchagras Tandera Charana Siddhi Bhakta Saneva Janane Morae Abhilas Ishai Gosai Jabe Braje Koilabasa Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koryasha Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Shakti Nandana 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 Gaura Hari Jaya Shakti Nandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Shakti Nandana Gaura Hari Jaya Shakti Nandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Shakti Nandana Gaura Hari Jaya Shakti Nandana Gaura Hari 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 Gaura Hari 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 Gaura Hari Jaya Shakti Nandana Gaura Hari Jaya Shakti Nandana Gaura Hari 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 Gaura Hari 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 Gaura Hari Jaya Shakti Nandana Gaura Hari Jaya Shakti Nandana Gaura Hari Doyamitai Doya Gaura 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 Nita Gaura Haribo 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 Nita Gaura Haribo Nita Gaura Haribo 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 Nita
participando conosco aqui pelo Facebook. Nós temos hoje conosco aqui participando o Jagannath Prabhu, a Amrita Sindhu Devidasi, o Adipurusha Prabhu, Lucanessa conosco, o Ishan Krishna Prabhu, temos aqui também a Malini Devidasi, o Doyamoi Prabhu, que aparece para mim são essas pessoas. Então, um bom dia a todos, Dandavat Pranam, até a noite às 19 horas com o Gora Arati e continuaremos a leitura das aulas de Silacharya Maharaj, lendo perguntas e respostas do seu livro Orientação, volume 3. Bom dia a todos.